Começou? Começou. Bom, então, primeiro dá boa tarde aí pro Fabiano Carapuça, assim que eu conheço, Boa tarde, pessoal. certo? Bom, só para quem não me conhece, eu vou me apresentar bem rapidinho, mas hoje o personagem da história aí é o Carapuça, tá? Eu sou o Vitor, eu fui pioneiro no Parecis lá nos inícios dos anos 2000. Na verdade, eu fui lobinho escoteiro, sênior e pioneiro no Parecis, né? Peguei a década de 90 e esse finalzinho aí da minha vida como membro juvenil pegou o início dos anos 2000. E quando eu cheguei lá, toda essa história que a gente vai contar já era concluída, era o passado, e era um negócio até de motivo de orgulho entre os clãs pioneiros a gente mostrar a nossa simbologia. A caverna do clã sempre foi bem, vamos dizer assim, bem admirada pelos outros pioneiros que nos visitavam. E eu estou hoje aqui para resgatar um pouco a história de como isso aconteceu com o Carapuça, como é conhecido, né? Que é o artista responsável por toda essa simbologia aí, a arte da caverna, que perdurou aí por muito tempo, até que recentemente a gente teve a triste notícia, uma da invasão da sede, e que agora está levando o Parecis a deixar de usar mesmo aquela sede no centro, que usou por tantos e tantos anos, né, décadas usando. Com isso tem o desmonte, né, da caverna, e parece que, né, nesse rolo todo também, infelizmente, sumiu a nossa bandeira, nossa querida bandeira do clã Baramá, que acho que é a primeira imagem que eu vou compartilhar aqui para quem não conhece, poder. Como é que eu compartilho? Acho que eu vou compartilhar uma tela aqui. Para quem não conhece, poder ver como é que é a bandeira, se a gente nunca mais achar ela, pelo menos fica o registro aqui. Compartilhar, É só clicar nesse compartilhar do lado aí, do sair. certo? Compartilhar. Tá aqui. Então, Tá aí. aparecendo aí na tela para você? Sim, está. Lembra dessa bandeira aí? Lembro, lembro. É bem. Mostra uma forte simbologia aí da época. Eu lembro, assim, quando eu vejo até recentemente essas imagens da época, me remete muito, né, àquela época, né? Beleza. Então, antes da gente falar disso, primeiro eu queria que você se apresentasse e fala aí como é que você foi parar no movimento escoteiro e por que você foi parar no Parecis. Vou até parar de compartilhar a imagem aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabiano Carapuça, tá? Para quem não conhece, o Grupo Escoteiro Parecis sempre foi na região central de São Paulo, tá? Bem próximo ali da Praça da Sé, né? Dos acessos da 25 de Março, ficava num viaduto ali na parte inferior. E desde muito jovem, por morar na região, né? Passava ali, via o movimento escoteiro, né? Mas nunca, por conta até de desconhecimento da minha família, tudo, a gente nunca teve um contato mais próximo. Então, sempre eu sempre, desde muito jovem, sabia que tinha um grupo escoteiro por ali, né? Porque você via os jovens, as crianças. Estamos falando aí das décadas aí de 80 e 90, né? E como morador da região ali do centro, da região da Sé, né? Meu pai trabalhava por ali também, tinha uma marcenaria pequena, né? Tudo. Eu sempre via, né? Mas não entendia, estudava, né? Seguia a minha rotina normal até no colégio, né, que era um colégio público ali na região da Moca, ali onde eu estudava, é, tinha alguns amigos ali, né, dentre eles ali um japonês, né, o nome dele é Marcos, para os mais íntimos aí, o nome dele, o apelido dele era Kan, e ele sempre me convidou, né, falou, poxa, aparece lá, os encontros no grupo escoteiro são sempre aos sábados, né,
Poxa, eu sempre tive um interesse, né? Mas isso, né? Estudamos desde o prezinho juntos, então, né? E eu realmente fui entender um pouco mais e resolver participar disso quando já estava ali praticamente já no segundo para o terceiro ano do colegial, né? Então, praticamente a minha entrada no clã ali já foi assim. Não participei do escotismo propriamente dito pelos grupos, pelas etapas, né? Entrei como pioneiro, né? Já mais velho, né? Tudo, né? Já um pouco mais adiantado em relação a muitos que foram lobinho e participaram das outras etapas, né? De formação ali, né? Sempre me chamou muita atenção, mas eu acabei entrando realmente aí perto dos anos aí 93 para 94, vamos falar assim, 1993 para 1994 foi quando eu efetivamente aí terminei o colegial e aí aos sábados eu frequentava com um pouco mais de frequência o movimento escoteiro ali no Parecis. Então, nem como sênior você chegou a participar, você já foi direto pro clã. Sim, sim, foi diretamente pro clã. Frequentei, assim, comecei frequentando alguns eventos, né? No início, participando de algumas festividades propriamente ditas, né? Até me encontrar realmente e falar, poxa, vamos participar, vamos estar juntos aqui com a comunidade, né? Participando não só, né, dos eventos propriamente ditos, né? Mas da rotina, né? De todos os processos que eram gerados ali dentro do grupo escoteiro. E daí você foi, o seu contato que a gente levou para lá foi o Khan. Também é uma figura que acho que ele foi parte do Parecis, não sei se ele foi desde Lobinho, mas parece que ele foi um bom tempo, né? Uma Sim, não. figura bem. É, Ele, eu ele preciso conversar com ele, quem sabe, porque ele é um cara muito bem lembrado. Muitos anos ainda depois, o pessoal ainda lembra do Khan e tal, Não, talvez pelas participações dele. pelo grupo escoteiro, certamente, ele foi desde Lobinho, a história dele vem lá de trás, a participação da família, do pai e da mãe nos diversos eventos, no auxílio, não só, né, do filho ali propriamente dito, mas apoiando efetivamente ali, né, o desenvolvimento de atividades, né, em diversos momentos, né, a história dele vamos dizer assim, se confunde bem bastante com a do Parecido, né, teve a pessoa, Marcos Ramano, né, que é o nome dele, ele teve uma grande participação aí no desenrolar, né, do grupo escoteiro e, obviamente, em trazer, né, muitos jovens, né, para participar do movimento, né? A história dele certamente acho que vamos dizer assim, seria uma boa história de ser contada aqui. Porque vocês, né, mas ele talvez seja um personagem que simboliza isso, de uma época onde o Parecis era no centro. Eu entrei no Parecis, eu não era morador do centro, e eu conheci um Parecis que tinha uma turma meio Zona Sul, né, Vila Mariana, Vila Monumento, uma turma Zona Norte, né, mas que é uma característica do Parecis, pelo menos dos anos 90 para cá, antes de ir para Moca, né, onde eles estão hoje, mas existia uma comunidade, existia uma turma que era efetivamente morador do centro de São Paulo. Você era um desses. Sim, sim, Você, o João Geraldo é outra geração disso, mas tinha uma turminha com o escoteiro comigo e tal, que era efetivamente morador do centro, né? Como é que era, assim, tipo, você, não sei até quando você morou no centro, mas você sentia que o centro tinha mais comunidade essa época e foi esvaziando? Só um passando sobre isso para a gente entrar na história do clã aí. não, acho que tudo remete a isso, né? Inclusive, vamos dizer assim, como era a região na época, né? Vamos falar aí, anos 80 e 90, né? Como é que isso funcionava? É muito diferente do que é hoje. Nitidamente a gente percebe que houve uma degradação da região central como um todo, né? De São Paulo, todo o entorno da região da Praça da Sé, ali, Parque Dom Pedro, né? Principalmente porque o grupo está mais próximo do Parque Dom Pedro ali, né? Uhum. Houve uma degradação, né? E a migração de muitas famílias, né? Moradores de rua que estão hoje na região ali. Né? Não só o grupo escoteiro por estar incrustado embaixo de um viaduto, né? Porque era um espaço ali da prefeitura, né? Uma galeria grande, né?
Uhum. embaixo do viaduto Rangel Pestana, né? E é ali que era a localidade, né, do grupo escoteiro, né? E estar, né, bem nessa região. Mas, diferentemente de hoje, o que acontecia na época, né? Você conseguia, vamos dizer assim, andar tranquilamente pelas ruas. Isso era mais comum, tá? Vamos dizer assim, até os anos 94, 95, 96, era comum você poder sair à noite e andar pelas ruas da 25. Ainda era uma coisa ainda possível. Já havia um indício ali de, né, vamos dizer assim, de pessoas estranhas na região, tudo, mas assim, os anos 80 era completamente diferente. Você andava tranquilamente nas ruas, né? Falando um pouquinho só do centro da cidade, né, que é o centro histórico de São Paulo, né? Lembro eu, nitidamente de andar nas ruas ali com a direita, Viaduto do Chá, que era o centro comercial de São Paulo, né? As lojas, as grandes lojas estavam, né, localizadas nesse centro. Então você tinha lá as Uhum. lojas americanas, uma grande loja de departamentos que existia na época, era o Mapping, que ficava de frente o Teatro Pro Municipal. teatro. O Teatro Sim. Municipal, exatamente na Praça Ramos de Azevedo, né? Inúmeras vezes saía com a minha mãe, com meu irmão, com meu pai, e íamos andando, né? Como morávamos ali no Glicério, que é próximo também um bairro central próximo Uhum. do Grupo Escoteiro, a gente saía a pé, íamos andando ali pela Praça da Sé, normalmente, pelo meio da praça, né? Seguíamos pela rua direita, ia nas lojas ali, chupava um sorvete, comprava um lanche, e você normalmente, tranquilamente andava na rua, né? Isso eu dizendo assim, tanto de dia quanto de noite, né? Época de Natal, que era mais emblemático, que era uma coisa muito mais visível, né? Você saía de noite para fazer compras. Uhum. Impensável hoje você imaginar um centro de São Paulo, né? Onde você saía à noite a pé, andando pela Praça da Sé à noite, né, com pessoas, famílias sentadas nos bancos e conversando, né, um comércio de lojas abertas, né, e você passando no meio da rua e sendo, né, chamado pelos comerciantes das lojas com promoções, com vendas, com oferta relâmpago, né, e ali numa época de Natal tudo muito colorido, muito aceso, né, luzes, né, você ia andando pelas ruas ali, entrando nas lojas, comprando e saindo, tudo a pé, né, que era a realidade, né, falando aí, E voltando na, novamente à década de e na 80, né? boa, carregando sua sacolinha de compra. É, Sim, eu, é, eu, infelizmente não vivi muito isso, cara. Eu já andei a pé à noite lá, mas não recomendaria para todo mundo. Na minha adolescência, assim, já era outro cenário, mas tudo bem. Cara, foi degringolando, infelizmente, e só fazer um comentário sobre isso, né? Ah, para quem conhece centro de outras grandes cidades, falando do Brasil mesmo, por exemplo, Curitiba e tal, dá uma dó, né? Ver o centro de São Paulo, que é um lugar de prédios bonitos, podia ser algo, já foi algo bem legal, né? Os viadutos, o Chá, o Santa Efigênia e tal. E você vê que não dá mais para, entre aspas, turistar por lá, é meio triste mesmo, né, cara? Mas enfim. Bom, vamos falar então do que a história que eu quero conhecer, que eu não conheci, né? Sempre eu soube quem eram as pessoas por trás, mas acho que na época eu não tinha muito acesso de vamos fazer uma conversa, uma entrevista, um registro disso, sobre essa criação do clã Baramati, né? Só para introduzir o assunto, vou contar aqui a minha visão de baixo, né? De baixo que eu era lobinho nessa época. Soube depois, cheguei a reencontrar, mas quando eu fui pioneiro, num dos jantares medievais que a gente promovia, apareceu uma ex-pioneira do Parecis, que é anterior ao Baramati. Ela falou: eu fui do clã Joana d'Arc. Por que Joana d'Arc? Diz que foi uma época onde o clã foi fundado, naquela época, só por meninas que chegaram no ramo pioneiro. E acabaram escolhendo a do Joana d'Arc, para mim, quase que uma escolha óbvia, assim, né? No simbolismo e tal. E daí eu conheci, infelizmente, eu tenho o nome dela vai estar, se não sumiu, numa das listas de presentes. Na época eu tinha o contato dela no Orkut e depois não achei mais. Mas seria uma pessoa para contar um pouco da história do Joana d'Arc.
mas o Junadara que acabou sendo substituído numa outra geração, para uma outra galera, pelo clã Baramat, que é simbolizado por esse dragãozinho de duas cabeças, que, cara, sempre que a gente ia para os interclãs e o pessoal queria colocar as bandeiras de todos os clãs, ou num mastro, ou pendurar em algum lugar, o pessoal sempre colocava essa nossa bandeira aí num lugar meio central para dar um certo destaque, porque ela merece. Eu tô até compartilhando de novo. Espero que apareça na gravação, senão eu vou editar só para aparecer. E sabia que isso era uma criação da sua geração e que o desenhista da época era você, né? Eu sabia essa história um pouquinho por cima, nunca soube a origem da ideia, nem se vocês atribuíam algum significado para ter escolhido, né, esse simbolismo. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. E eu lembro, você disse que fizeram a caverna era 1995, foi o ano que eu estava passando de lobinho para escoteiro, e eu, se não me engano, eu era lobinho quando vocês inauguraram a caverna, que eu tenho aqui algumas fotos também. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Deixa eu parar de. Vamos colocando aos pouquinhos no meio do Não, só pincelando. eu vou mostrar um detalhe que era muito interessante, que não tem nada a ver com isso tudo, mas é uma arte. Quer dizer, tem a ver, mas não é o principal da arte. Você lembra desse corredor que ia Eu pro nada? lembro, eu lembro. Essa ideia do corredor foi uma coisa que surgiu em decorrência da estrutura da Da ponte, né, do estrutura viaduto. lá. Exato. Aí eu lembro que, só para depois deixar você contar a história aí livremente, eu era lobinho e vocês fizeram uma exibição que não podia entrar na caverna, né? Existe toda Só que uma aí, simbologia. aí abriram a visitação para as outras sessões. Eu lembro que vocês colocaram até uma cordinha, tipo de museu, assim, que era Sim. só para a gente andar pelo entorno e não ir para o meio da caverna, onde tinha távola e tal. Então, cara, e aí, tipo, meu, eu lembro que eu era lobinho, eu falei, uau, e deve ser isso mesmo, cara, porque eu passo o aniversário em agosto, vocês falam que usaram as férias para fazer isso, e deve ter, em agosto, rolado esse tour pela caverna do clã e tal, e, cara, era um negócio sensacional, e depois, e sempre ficou aquela coisa, depois eu nunca mais pude entrar, certo? Mas uma vez na vida eu já tinha entrado, eu sabia como era lá dentro, até eu virar pioneiro. E era, cara, era uma mística muito interessante, assim. Aí eu quero, então, vou passar a palavra para você contar a ideia, de onde surgiu, o porquê do nome, se o nome tem algum significado para a geração que adotou, se o fato de ser um dragão vermelho, duas cabeças, tudo isso tem um porquê ou é meio que acaso? Como é que é isso tudo? Vamos lá, então, tentando resgatar alguns pontos aí, que aí, assim, realmente a história teve diversas situações, não é uma coisa linear e simples, né? Ela foi surgindo, né? Como eu comentei aí, eu terminei o colegial em 93, né? Mas eu já estava dando início aí de participação na rotina do Grupo Escoteiro Parecis, né? Então, entre 93 e 94, já estava participando ali nos fins de semana, dos eventos, acampamentos, né? E rotinas, né? De auxílio das tropas, né? Já entrando para auxiliar nas atividades do dia a dia. E sempre, né? Existiam metas, né? Que eram propostas pelos nossos chefes, né? Que na época era o Alceu, o chefe do clã, né? Um dos chefes, que era uma dupla de chefes, né? E a mestra Cecília, tá? Eram os dois chefes que nos toreavam ali, né, na nossa rotina de atividades, né, de eventos, e sempre propondo, né, metas de modo que tanto auxiliasse na comunidade, no próprio grupo, como também no crescimento pessoal, né, que no fundo é uma dos pilares aí no desenvolvimento dos jovens, né, dentro do pioneirismo, né. Acho que é um Uhum. dos pilares aí que nos norteia, né, dentro de um grupo escoteiro, né, você crescer e ter também a sua participação, né.
E entre diversas conversas de acampamentos, de propostas, né, de desenvolvimento ali, de repente o fato de eu desenhar, que é uma coisa intrínseca a mim, por já desde pequeno, jovem, rabiscar, ler muitas histórias em quadrinho, né, ser fã aí de Homem-Aranha, Wolverine e gibis, né, da época, né, numa época onde você não via essas coisas em mídias, televisões, né, você tinha que ler, né? Estar sempre com uma revistinha, com uma imagem, né? E era o comum, né? Você ter isso ali na sua mão, né? Sim, mês sim, mês não, porque nem sempre você podia estar comprando ali um gibi, porque às vezes eram edições até, na época, por mais que hoje pareça ser uma coisa assim bem acessível, na época não era tão, né? Era até um Uhum. pouquinho caro você ter um gibizinho ali, era uma coisa que muitas vezes, né, você tinha que contar ali umas moedinhas para falar, não, esse mês eu vou pegar um ali, o atrasado eu vou conversar com o jornaleiro para ver se ele guarda um que eu vou ali e pego. Então tinha um pouquinho dessa rotina que era uma realidade, né? Você podia até conversar com o jornaleiro e ele trazia para você de novo uma edição anterior, era uma coisa bem comum. Eu cresci dentro desse cenário, né? Onde você tinha o acesso visual de coisas que eram lidas, né? Por meio de revistas e encartes, né? A televisão ela mostrava somente a programação aberta, né? Que era o mais comum de se ter, e você não tinha nada que se correlacionasse ao que era a Grupo Escoteiro Movimento, que ele era isolado por si só dentro da sua própria rotina de informações, né? E só sabiam as pessoas que participavam ali, né? Os pequenos Uhum. grupos, né? Ele não ganhava, vamos dizer assim, uma dimensão maior, né, de conhecimento das pessoas por não ter, né, uma divulgação, né? E isso não ser comum É, para a época. no máximo era o que a gente tinha importado americano, que eram escoteiros mirins, um personagem ou outro escoteiro em algum filme americano. Essa era a visão, acho que ainda é do público em geral, é de onde vem o imaginário do escoteiro, ainda vem muito daí, né? Mas é escasso, né? Não tinha nada, nada é muito aberto assim nesse sentido. E aí, então, exatamente. E aí, numa dessas reuniões com os nossos chefes lá, com o Alceu, com a Cecília e com a equipe do clã, que era o Khan, né? A Nara, o Douglas, que é o Coquinho, que a gente muito brinca com ele, né? O Eleandro também, que era um outro escoteiro que estava sempre com a gente ali, né? Participando. Eu acho que tinha mais um ou duas pessoas que participavam, eu não vou me recordar. Mas os que estavam sempre muito mais presentes eram esses aos fins de semana, né? Nos eventos e participando das programações, né? De acampamentos, né? Eram essas pessoas aí. E nas metas de fim de ano a gente se propôs ali, se eu não me engano, meio que pelo fim do final de 1994, das festividades, né? Talvez desenvolver ali. Acho que foi até uma coisa proposta pelo próprio chefe. Falou, poxa, por que vocês não ambientam aqui? Que a sala, bem na verdade, do pouco que a gente está mostrando aqui, era uma sala, ela não era uma sala tão grande, né? Para quem não imagina, né? Ela era uma sala, devia ter o quê? Uns 5 metros por 3 algo assim. Então, estou falando Não, bem por cima. Bem por cima, só, era uma só, só para dar uma esclarecida nesse ponto da história, né? Bom, quem está hoje e não vai conhecer a sede não vai ter a menor noção, mas o salão antes, quando eu entrei no Parecis em 92 lá, o salão era bem vazio, com uma espécie de uma intendência no fundo, uma coisa assim. As patrulhas femininas ficavam entre as colunas lá dentro, e a maioria das sessões eram no pátio externo, né? Mas construção meio pau a pique, assim, tijolinho. Eu lembro que a Alcateia, quando eu entrei, era lá no fundo. Eu nem lembro em que portinha era o clã. Eu lembro de estar a tropa escoteira, a tropa sênior. Nem lembro se o clã tinha um espaço lá fora. Aí fizeram uma grande reforma. Não sei se você chegou a pegar essa época lá de fora, né? Porque você entra nesse final de 94, mas você já frequentava, né, o grupo, como você disse. sim, eu já E, frequentava. e rola uma grande reforma que acaba montando uma estrutura de ferro e madeira que Tipo coloca é um todas as. mezanino que É um fizeram, né? mezanino que acaba colocando todas essas sessões para dentro do salão. E aí surge no canto essa salinha, no canto de cima, essa salinha para o clã, que de fato não é uma sala enorme, mas era o tamanho que as sessões tinham, né?
Aí, Então. aí vocês recebem isso na madeira, né? É Só como para se fosse ilustrar. é como se fossem divisórias, né? Exato. Divisórias, esse mezanino, né? As divisórias eram de madeira, né? E as paredes do entorno eram as paredes da própria estrutura debaixo da ponte, do viaduto, né? Paredes de concreto, vigas, pilares robustos, né? Que seguravam toda a estrutura do viaduto que vinha por cima, que passavam ônibus, carros, e até hoje está lá, né? Essa estrutura firme e bem rígida. A grande vantagem de estar todos ali dentro é que era uma região assim, você não tinha vazamentos, era uma região estanque, seca, né? Você estava numa região até, né, bem fortemente protegida pelo asfalto da cobertura, era uma região boa de Não, se é trabalhar. uma, é uma construção bem robusta, porque, cara, a gente fica lá embaixo do viaduto e você não ouve nem o barulho de um ônibus passando em cima do viaduto. É um negócio robusto mesmo. E conheço outro grupo embaixo do viaduto em São Caetano que não tem esse mesmo silêncio. Mas, enfim, Né? E cara, eram áreas doadas, né, pela prefeitura para um uso, né, ali, é, né? foi dado em consignação, dado, né, um empréstimo de. Nem existe mais isso na administração pública, né, do Brasil, mas na época existia. Eles faziam uma concessão de 99 anos. Ah, Só que isso foi feito uma concessão para a Federação Paulista de Escoteiros, lá em 1900 e bem pouquinho, deve ter já vencido essa concessão, porque já tem 25. aham, E essa federação acaba virando o que seria a região de São Paulo, quando a UEB se nacionaliza e se unifica. E o Parecis ele é fundado em 1950 dentro do que seria ainda a sede, vai, que a gente podia chamar a sede da região da época. Só conta desse trechinho da história do porquê que a gente estava embaixo daquele viaduto. Depois a região sai de lá e segundo o chefe Walter me contou, por volta do aniversário de 25 anos do Parecis, ou seja, 1975, o Parecis pede o salão para fazer a festa dos 25 anos e aham, começa a dominar o espaço do salão, porque era só fora, né? O aham, grupo ficava no pátio. sim. Aí o Parecis começa a se apropriar do salão até que a região sai e o Parecis fica. Essa é a história que o Walter me contava. Legal. Enfim, aí até chegar em 94 com a reforma, que as sessões vão lá para dentro, e vocês recebem aí uma missão de dar um tapa, deixar o cantinho legal. Então, dentre as metas, né, aí estamos falando ali final de 94, né, a gente se propôs, né, poxa, nesse próximo ano vamos botar isso, porque as ideias já estavam ali no papel sendo rabiscadas, né, a única coisa que existia, vamos dizer assim, um pouco mais já trabalhada, né, que foi, a bem da verdade, o início de tudo isso, era a tábua, que o que que era? Uma mesa redonda, né, não muito grande também, porque a sala não era tão grande, né, com uma toalha de couro por cima que foi trabalhada com pirógrafo, né? Posso mostrar? Claro, Posso claro, mostrar? acho que podemos ilustrar, né? Essa é a tábua, né? Esse quadro aqui da promessa, ele ficava no mastro central lá do grupo. Nessa ocasião, devia estar rolando alguma cerimônia, eu não posso nem ficar falando muito sobre o quê, Sim, sim, mas o quadro da promessa estava aqui. Esse coro já existia então, quando você chegou lá, né? É dos sim, clãs anteriores. é, No entorno tem as virtudes, né? E aqui dá para ver que está escrito Parecis, né? sim, sim, foi feito pelos Beleza. próprios, quem foi que fez, eu não sei bem ali, mas foi uma coisa desenvolvida já, que já estava lá. Então era só, E, o único e que o simbolismo cara teve maior, paciência, porque isso aqui é pontinho por pontinho no pirógrafo. sim, Isso sim, aqui, o cara num couro aí, gastou um tempo aí. O cara sim, gastou um sim. tempo. Voltou. Né? E com base nessa simbologia que surgiram um pouco dessas outras ideias também. Isso foi meio que ali, vamos dizer, o início de pensar em algo, poxa, essa mesa merecia ter uma sala para ela. Vamos lá, né? E como poderia ser essa sala? Bom, obviamente que aí o imaginário que entrou em ação, né, de todos que ali estavam, né, de repente, o que que acontecia ali entre os anos 92, 93, 94? Era muito já latente, né, para os jovens que tinham, né, gostavam ali de desbravar jogos de cartas, baralho, né, e os jogos de RPG já estavam já aqui, né, não era
um volume grande de pessoas que participavam desses encontros ou jogos assim, mas já era uma realidade. Você já tinha livrarias especializadas já aqui no Brasil que trabalhavam com esse conceito, né, com essa história, né? E depois isso já começava a pincelar, algumas vezes já tem bancas de jornal, porque eram só livrarias especializadas, como poderia até dizer que uma das mais conhecidas, que é a Devir, né? Que fica ali na Vila Mariana, e tinha espaços para você fazer interações e conhecer realmente a coisa. Nesta época era muito, né? Quem ia lá se esbaldava de informações que você não encontrava, você não tinha acesso. Diversos temas, né, eram Le- discutidos ali, né, e o Dungeons and Dragons era um desses temas que norteavam, né, talvez o mais famoso. E só para contar para os mais jovens que talvez não tenham noção como é que era isso, nessa época a gente vivia sem internet, né? as telas, realmente, assim, o E que a gente imaginava de telas era só a televisão que existia, e canal aberto, o Globo, SBT, essas coisas. para quem conseguia sintonizar, porque TV a cabo também era uma coisa incipiente no Brasil. Incipiente, cara e muito fechada, né? E as televisões que eram analógicas, né? A anteninha com o bombril em cima era aquela história que todo mundo brincar. Por que que tinha o bombril? Para ver se melhorava o sinal. Mas o negócio era me acertar a antena e fazer pendurar na janela, colocar no telhado. A rotina era Exato. fazer pegar a televisão para poder assistir o É, desenho, né? só estou dando essa contextualizada para explicar o quão importante era você ter uma livraria especializada no que você queria, porque hoje está na internet, né? Mas Sim, sim. para o pessoal ter essa noção, meu, você tinha que ir até uma livraria especializada. No caso do O- RPG, que também era um negócio meio novidade no Brasil, eram poucas e tal. E também, por outro lado, né? Era o que a molecada tinha para fazer. Como também não tinha internet, a molecada saía para os lugares para se reunir, para cada um na Conversar, sua tribo, falar, conversar e trocar ideia. jogar. Não tinha Exato, mensagem. Era no tete a exato, tete. exato. Era Né? outro tempo. Parece que faz tantos séculos isso, né, cara? E a gente dizendo isso realmente, né? Até o que eu comentei um pouquinho de você ter que comprar um gibi ali, né? E seguir, porque assim, você é a banca de jornal. Então você conheceu o jornaleiro, que era o cara que vendia não só o jornal propriamente, mas as histórias, né? Tudo que você vê hoje Exato. em filmes, desenhos, né? Em artes aí, E, o- e, e, tava na mão. o, e a rede de cooperação de ficar emprestando o gibizinho e a confiança de que o cara ia te devolver, né? Você tinha uns Ou ciúmes não. ali, não Você, amassa, cuidado, os meus gibis não, eu coleciono, né? é, Até tenho aqui uma quantidadezinha, alguma coisa sobreviveu aqui, não tudo, obviamente, pelo tempo, mas eu ainda tenho ali uma coisinha guardada da época. Algumas coisinhas, relíquias é, ficaram aqui, mas é legal sobreviveram que ao isso, tempo. isso, isso fala muito da realidade de uma geração, né? E de onde surgiu essa ideia sobre a qual a gente está conversando hoje, né? Sim, sim, exatamente. Acho que é bem por aí mesmo, né? Que vivíamos isso, né? E até voltando, né? A questão da ambientação da sala do clã, e você ter apenas uma mesa, né? Uma mesa com uma toalha em cima, pirografada, muito bem trabalhada, né? De repente fazer com que aquilo fosse um ambiente para o clã, né? Para que a simbologia, não só ali da mesa com paredes brancas, porque eram paredes brancas e não tinha nenhum teto, porque, para vocês entenderem, o viaduto ele é muito alto, né? E o teto era um teto que você via lá para cima, uns 5 metros para cima, tinha a laje lá lá de cima do piso do, da estrutura, né? Então a sala era uma salinha pequena ali, né? E aí essa proposta aí nesse fim de 94, aí a gente falou, não, é uma meta que a gente vai tomar para o próximo ano aí, né? E aí eu comecei a falar, bom, então vamos ter que pensar em alguma coisa, mas, né, ok, né? E aí tivemos algumas reuniões aí entre nós ali, os que participavam do clã, né? Com algumas ideias, trazíamos ó, nos finais de semana alguns esboços e rascunhos ali, né? Imaginando a sala, imaginando os desenhos, com os rabiscos, né? Eu mesmo fui, né, ambientando isso, mas da onde veio a ideia, efetivamente, de se tratar ali de um Dungeons and Dragons, que também era uma coisa que estava, mas não era óbvio, né, a coisa, né? Ela surgiu de uma conversa ali até, né? Aí vamos ter que remeter um pouquinho, né, às histórias que a gente via de desenhos animados lá, do próprio, né, Caverna do Dragão. Isso
Tá aí um desenho que eu acho que quem não viu vale assistir pelo menos um capítulozinho que vai entender um pouco do que seria a ideia do que era visto na televisão, né? Você de manhãzinha ali podia assistir esse Caverna do Dragão, alguns jovens que se perdem numa caverna cheia de perigos e dragões e magia, né? Que é o que, né, traz esse E, misticismo, né? e que a gente assistia por anos e, na verdade, nem tem tantos episódios assim, né? Acho que eram 30 episódios, mas repetia-se, você achava que tinha mais o próximo e era o mesmo, É, e por fim, até, não sei se você soube recentemente, saiu a própria Mattel hoje, que é a indústria lá de bonequinhos hoje em dia, né? Ela hum, produziu o último desenho. Saiu esse ano, né? Depois, se você der uma procuradinha aí, você vai hum. encontrar Ah, com o endosso da própria Mattel e fizeram, mas eles fizeram com bonequinhos, né? ah, Também, obviamente, tentando, né, vender mais um pouco de bonequinhos, né? Mas eles fizeram os lógico. próprios bonequinhos e fizeram uma historinha deles ali, né? Contando a última Mas, história, mas né? é o roteiro, porque assim, eu já ouvi tanta lenda do roteiro do último desenho que eu nem sei mais qual que é a verdade, mas eu, Vamos entender só um pequeno parênteses nessa pequena história que também faz parte dessa mesma simbologia de Caverna do Dragão e Dungeons and Dragons, né? Esse da Mattel, que saiu, acho que foi no finalzinho do ano passado, aí, é um grupo de. Os dubladores que fizeram a dublagem dos personagens da época, uhum, junto com desenhistas e alguns artistas, né? Junto com a Mattel, conseguiram desenvolver esse. Eles já tinham o roteiro montado e a Mattel propôs a eles a trabalhar com os bonequinhos. Então foi uma coisa oficial, vamos imaginar assim, porque você tinha a indústria certo, agora recente, se eu não me engano foi em 94 mesmo, foi em 24 isso, se eu não me engano, tá. 23, foi 24. A Mattel junto com os dubladores, então as vozes ainda não estavam todos vivos ainda, então a grande maioria eram os próprios dubladores da época do desenho animado que a gente via nas manhãs aí na televisão aberta. Mas será que a dublagem brasileira também foi atrás dos caras? Mas enfim, isso é outra história. Isso só foi feito no Brasil, porque só o Brasil. Ah, é produção. Essa história foi promovida pelos dubladores brasileiros que Ah, achei que era dos trouxeram gringos. toda a nostalgia e todo o público e tudo o que existia na época de uma história que não tinha um fim, né? Todo mundo Certo, queria entender o fim da história que nunca houve, né? entendi, Desfez-se, foi pelo né? Brasil. Porque E teve foi há isso. uns anos, há uns anos atrás, o pessoal até brincou que ia sair um live action, né? Só que na verdade era uma propaganda de carro, se não me engano. Sim, teve, bonitinho também, mas não era. Não- Mas depois eu só, posso até. A só gente procura. iludiu. É, beleza. Então, mas voltando à ambientação da Caverna do Clã, e aí vocês se reuniram, galera jogava Dungeons and Dragons. Jogava um pouquinho, contava algumas histórias ali, porque realmente as conversas iam longe nas historinhas de Dungeons and Dragons, né? Tivemos algum começo da história, porque é bem complexo você explicar o que é um personagem, contar a história de cada um deles, né? E dentro desse cenário, né? Eu comecei a fazer alguns rabiscos aí, imaginar, né? Poxa, vamos ter uma simbologia, vai ter que ter um dragão, vai ter que ter alguma coisa, né? Mas pensou, poxa, mas um dragão? Que dragão, né? Poxa, aí de novo, né? Caverna do Dragão, né? Existia um dragão lá que, assim, é até emblemático, né? Quem não conhece o dragão, né? Tiamat, que é um dragão de 7 cabeças, é uma coisa mais terrível que se imagina, né? Fala, poxa, jovens lutando com uma criatura de um poder inominável, né? Ali, né? Era uma coisa tão surreal, né? Fala, caramba, né? 7 cabeças é uma coisa tão, né? E aí, dentro dessas simbologias e nomenclaturas, né? Um dos rapazes lá, se não me engano, acho que foi até o Cão ou o Leandro, alguém comentou, né? Falou, não, mas eu já li uma história que tinha um dragão chamado. Não era Baramate, mas ele tinha um número muito semelhante a este. Existia um nome ali, poxa, eu tô tentando até puxar pela memória, mas não era o próprio Baramate nessa nossa conversa, era um outro dragão, né? E que falaram, mas tinha 2 cabeças. Foram 2 cabeças. Poxa, até difícil de falar, poxa, mas a gente só via o Dungeons and Dragons ali, todos 7, né? Duas, né? E um pouquinho surgiu meio que dessa conversa entre nós ali dos jogos, né? E só para vocês entenderem. Existe é, no universo D&D um Bahamut, Talvez tenha sido essa conversa, que eu não né? sei se ele tem duas cabeças. É, Pelas imagens que eu acho no Google, não. Não sei se é o mesmo, mas.
Então, mas de novo, Enfim, vamos voltar na época onde você não tinha imagens. As coisas eram ditas pelo que se lia e exato. pela interpretação de quem lia. Você pegava um livro, você tinha a sua própria interpretação, eu, você. Então, no juntar de ideias é que surgiam a concepção e você fala assim, mas como é que você vai ver isso? Porque você, vamos lá, de novo, voltando, né? Você não tinha um computador para você fazer um desenho de uma imagem. A coisa tinha que ser na mão. A arte era feita assim, Uhum, da mesma maneira como os desenhos animados eram desenhistas que faziam milhares de desenhos, equipes inteiras, né? Uma ideia surgia na mão, né? Então eu tentei criar essa conversa ali, né? De um nome, de algo que parecia com alguma coisa. Mas como que? Mas o que que é isso? E foi num rabisco mesmo. Foi puxar uma pranchetinha ali, abrir um caderninho e rabiscando alguma coisa, falar, ó, aqui talvez seja o que a gente está imaginando, né? Então foi aí que, vamos lá, surgiu do conhecimento ou do imaginário dos que estavam ali, dentro desse ambiente de Dungeons e Dragons e de jogos aí, de desenhos animados, né? Entendendo uma simbologia de uma tábua redonda cheia de significados, né? E misticismo, né? E tentando trazer isso à vida, né? Mostrar. Pô, como é que a gente mostra isso? Bom, a gente faz um desenho. Eu, por ter as habilidades de saber desenhar, meu pai tinha uma marcenariazinha, ela tinha um espaço, dava para pegar ali um canto, ficar quietinho ali nas minhas ideias. Não era uma coisa que você tinha, faz aí uma semana. Não, o tempo lá era diferente. Você criava, você ia fazendo, você rabiscava, fazia, apagava. Não gostei disso, amassava, jogava fora. Então isso foi sendo feito ali, né? Vamos pensar assim, até como era feito lá atrás pelos artistas renascentistas, dentro do tempo que tinha que ser desenvolvido, né? A meta não era uhum. uma meta assim, você tem uma semana ou duas para resolver. Não. Tinha que ser feito, e o que fosse feito era o melhor que podia ser feito na época, com o que se tinha à disposição. Que se fosse um guache, que se fosse um esmalte, que se fosse uma tinta de parede, você podia usar todos os elementos para conseguir conceber. E os desenhos, de certa maneira, né, os que foram feitos com esses elementos, né? Com esses materiais simples que eram encontrados em qualquer loja Então, calma aí que Vamos lá, você eu tem vou alguma. compartilhar. Isso aqui eu vou compartilhar. Isso aqui, cara, é uma obra de arte. Ah, Você fez, esse foi quadro. sozinho, foi com a turma. Conta um Não, pouco. eu fiz ele 100%. Não teve. Eu primeiro É, rabisquei num caderno, né? Eu rabisquei ele num caderno a ideia do dragão, mas desde o formato, dimensões, riscos aí, eu mesmo tive que montar, né? Manualmente aí, né? Usando. Como é que falava, né? Que era muito comum você comprar tinta esmalte, né? Para conseguir fazer esses desenhos assim, né? uhum, E foi o que eu, na época, né, rabiscando e olhando, o que eu tinha como referência, né, de novo, né, eram as poucas imagens do que se encontrava em livros, cadernos, né, e coisas muito específicas, só que a gente não conseguia comprar livros, né, você não conseguia ter isso o tempo todo, então realmente teve que abstrair isso a partir de algo que se imaginava, né. é, E o Dungeons and Dragons, a caixa do desenho do jogo, ela era muito expressiva. E praticamente assim, ela que deu o start do formato de como que esse desenho seria. Lógico que a ideia do machado, da espada, tem uma simbologia, a cruz atrás representando a religiosidade, o cristianismo, né? Mas o dragão com as duas cabeças, de fato saiu, né, de uma caixa de desenho assim, uma coisa que até hoje eu tenho aqui comigo. Não sei se é uhum. possível ver aí ou depois a gente pegar e trazer uma imagem da própria internet. Eu tenho aqui até hoje a mesma caixinha do jogo, né? Que certamente a gente começou e não terminou a história, né? Até hoje, né? Ela Uhum. continua aqui, né? Com todo a sua simbologia, todos os seus desenhos, mas foi com base nisso que eu falei, meu, eu preciso É, transformar isso. esse é o jogo que você jogava. Esse aí que tá Exatamente, é mostrando. uma caixinha aqui, um jogo da Grow, que a gente levava e tinha Uhum. todos, né? O manual dele é uma insanidade. Você tinha que ler um negócio que até cansava, mas realmente era assim que era feito, né? Para fazer E só uma questão, você falou da religiosidade, e tal. Eu sempre associei essa cruz atrás
com a Cruz de São Jorge, né? Que acaba, bom, foi sempre muito usada no ramo pioneiro, né? Os distintivos da época trazia, né, na insígnia pioneira, a Cruz de São Jorge e e é o padroeiro, né, dos escoteiros, né? Apesar que Sim. o padroeiro dos pioneiros ser São Saulo ou São Paulo, né? Mas a cruz, para mim, sempre remeteu a São Jorge, própria bandeira, né? A bandeira da Inglaterra, talvez, que é a cruz de São Jorge e tal, né? Não sei se vocês pensaram nisso ou foi meio que Não, a ideia de ter a ao cruz era, acaso. era algo que remetesse realmente a uma questão religiosa, né? A cruz, o cristianismo por si só, e a interpretação não era focada em um santo ou outro, né? A gente não tinha esse discernimento, não era uma coisa muito pulsante na época, mas que assim, a ideia de ter a cruz surgiu, a ideia da a cruz surgiu numa conversa até mais ali envolvendo também apenas os chefes do clã, né? Na conversa ali, pô, podemos ter uma cruz? Podemos, né? Então né, surgiu o desenho no início era somente o dragão ali com as cabeças e o escudo, né? A ideia da espada, aí, isso aí fica bom. Da espada, do machado, né? E da cruz foram sendo anexadas, né? A ideia, né? E depois as faixas ali para representar o nome, né? E a flor de lis, por finalizar, né? O, a simbologia do grupo escoteiro. Tá? Então foi assim, a bem da verdade, a ideia da criação de um desenho dessa ordem era você conseguir trazer algo onde a imaginação fosse sendo criada. E a participação de todos na época foi fundamental para isso. Foi algo que realmente funcionou assim. Hoje em dia a gente entende que existe todo um critério de desenvolvimento de uma logomarca, tem hoje isso é muito mais claro, mas na época não era, foi sendo feito, vamos dizer assim, foi sendo esculpido na pedra a coisa, né? Fazia isso, aí eu tinha uma ideia, dá para fazer assim, e foi se unindo essas informações todas, né, para que a gente conseguisse ter isso ali, né, mostrando, né, vivendo, né? Porque uma coisa você, Mas né? aí curiosidade minha, que é sempre a pergunta, assim, vocês foram bolando, e dá para entender o contexto, pô, vocês jogavam lá Dungeons and Dragons e tal. Aí vocês escolheram um dragão, não sei se passou pela cabeça outras ideias além do dragão. E uma vez que é um dragão, por que um dragão de duas cabeças, tal? É baseado nisso que um dos elementos trouxe de que existiria um desses na história? Ou vocês tentaram criar o de vocês? A ideia foi assim, realmente a ideia das duas cabeças, eu vou ser sincero para você, eu não lembro onde ela surgiu. Uma foi justamente nessa conversa, quando o nome surgiu e dito que era o Baramate, de que existia esse dragão de duas cabeças. Aí a gente assumiu e falou, não, ok, é possível. A simbologia das duas cabeças eu realmente não tenho ela clara do que a gente conversou nessa época. Realmente é algo que, assim, eu lembro de ter elaborado elas com base no que a gente conversou, mas o porquê realmente me foge e o que eu disser realmente não vai convergir com o que a gente tinha na época. E talvez alguns outros pioneiros possa, né, que estariam poderiam lembrar desse detalhe. Realmente aí Então, ficou, eu não vou, ficou uma eu lacuna que eu não não, consigo. eu não vou nem dar minha interpretação para não influenciar, então. Sim, sim. Mas é algo que isso foi falado, né? Eu lembro, mas eu não me recordo o porquê dela, né? Uhum. Como eu fui, vamos lá, imagina que eu fui um instrumento de Cê- transformar o imaginário em algo factível, trazer a Certo, imagem, né? E aí eu sempre fui essa, vamos dizer, a ferramenta que conseguiu fazer com que isso se tornasse visível, né? Já que você não tinha, né? Um computador ou a tecnologia era a pessoa fazendo o desenho, criando, né? exato. Não usando hoje em dia, uma IA que consegue te dizer o que é, Eu, né? Não. se não me engano, aí eu não tenho a imagem aqui para compartilhar. Acho que num dos livros do clã tem um desenho que não deve ser um rascunho, é só um desenho até que você gastou um bom tempo trabalhando, praticamente esse mesmo que você fez esse quadro grande, um desenho feito a caneta. É, é isso, ele é pequenininho, é uma folha pequena. É uma quatro e tal. Eu E acho que era 64, era uma 5. não sei, mas pô, um desenho que, putz, isso aí tem que estar lá, alguém tem que escanear, eu não tenho aqui, né?
Eu tenho, E porque aí, alguém me pediu ele, eu tinha feito no meu caderninho. Eu tinha um caderninho de etapas do clã. A gente tinha era um caderninho assim, ele é bem simplesinho, ele não era. É da época aham, aqui, ó. Tava até escrito aqui, ó, Clã Baramati, né? E cada pioneiro tinha, porque ele tinha que seguir, né? Isso aqui eu escarafunchei aqui e encontrei aqui dentro dos meus documentos. E a capa dele era um dragão desse. Eu aham. doei a minha capa porque alguém pediu, eu falei, ah, tá, depois eu faço outra. E obviamente que eu não fiz. Fiquei sem. Ah, e aí, pô, na mesma época vocês, cara, um negócio que. Aí você fez uma. A arte da bandeira. Que aí é diferente, né? Você tem que pensar em camadas de cores, você deu uma simplificada no desenho e tal. Tudo isso foi você? Foi. Como é Aí, que não, surgiu a bandeira? aí Deixa eu vamos botar lá. a A partir do bandeira. momento que você cria, vamos falar como seria hoje em dia, né? A partir do momento que você cria uma ideia e ela já ganha a forma, aí as pessoas do entorno conseguem trabalhar com aquele conceito. E que conceito foi esse? Aham. Bom, a partir do momento que eu fiz o desenho da bandeira, Ó, ó, esse, eu conheço esse rapaz do lado aí. esse aqui que tá, essa camiseta aqui, ó, que eu não tive, eu tava pensando, essa camiseta aqui acho que é feita com base no desenho que tem lá. Não no quadro. Isso aqui, ó, Sim. a camiseta dele, eu tô de uniforme e tal. E Aham. mas agora a gente vai falar da bandeira. Então, Sim. o pessoal trabalhou em equipe para realizar essa bandeira. Essa bandeira, ela foi uma criação de um dos chefes, o chefe Alceu, né, que era um dos chefes lá. Ele trabalhava numa empresa de design, né, desenvolvimento de Certo, imagem e logotipos, mas que não era utilizado no grupo, era o trabalho dele, né, enfim. Mas que quando ele viu a ideia da imagem do Clã Baramati, né, ali, ele pegou essa imagem, levou e confeccionou, foi numa empresa de confecção e junto lá com a equipe de confecção eles criaram essa bandeira. Ela foi montada, né, ali pelo chefe junto com a equipe lá deles, da empresa, lá rabiscaram e fizeram a bandeira. ah, tá. Então E já foi uma arte que foi terceirizada. sim, sim, usando Já toda a não é. simbologia, mas aí teve alguém que depois, óbvio, que são aquelas coisas, né? Né? Vamos pensar, você fez o primeiro esboço e a partir daquilo já começou a sair as ideias que derivaram do primeiro, né? Você precisa ter o primeiro insight para poder soltar, né, Certo. as próximas etapas. E foi muito bem-vindo e visto isso dessa maneira. Houve até todo um, assim, a gente nem sabia como era a bandeira. Os próprios pioneiros. Foi todo a apresentação da bandeira para o próprio clã. Teve, do mesmo modo que o clã era restrito ao acesso, a bandeira para o clã também foi uma surpresa ali que, para mim, por ter visto, ter desenvolvido, eu me surpreendi de ter visto o desenho. Depois falei, nossa, como é que vocês fizeram isso, né? Como assim É uma, costurou é um dessa baita de maneira, um né? trabalho. Não, era uma empresa de bandeira, o negócio foi uma empresa né, que faz, É, não foi feito por alguém assim, escoteiro, né? não, com certeza. Não, ninguém pegou na mão isso aqui e costurou. Mas, cara, acho que é uma das coisas que mais me dói o coração saber que tá perdido é isso aqui, cara. E até no grupinho lá do WhatsApp dos ex-membros do grupo surgiu uma questão. Eles estão querendo. Então, não vou nem falar. Surgiu uma questão sobre a flor de lis na bandeira, Ah, né? Mas pelo que você está falando, foi o mestre na época, então acho que o sim, Alceu isso, que quis dar esse toque aqui, sim. certo? E aí você não tem a menor ideia do porquê uma flor de lis Não, azul. é, essa, Para mim remete a movimento escoteiro, mas tem uma simbologia meio medieval. Não sei se tem a ver com os Dungeons e Dragons, se isso aparece lá. Mas ficou aqui um toquezinho no vazio aqui, né? Para não. Um toque de uma flor de lis azul. Na minha opinião, numa futura bandeira tem que ser mantido. Talvez não nesse desenho, mas para mim ainda faz sentido. Mas isso não veio da cabeça dos pioneiros, então. não, foi uma coisa que aí ao que eu me remeto realmente foi, até por a gente ter, quando a gente viu ela, foi um espanto, né? Não imaginava, né? Nem essa distribuição do desenho do clã, da maneira como estava, realmente eu não lembro de ter. Eu não desenhei uma bandeira desse modo, né? Eu lembraria. Entendi.
A bandeira, aí eu tenho que achar o senhor Alceu Terra para contar essa. Ele mesmo. Aí talvez, aí sim você vai ter que conversar com ele lá. E aí fazer ele refazer um remember também de 30 anos atrás, de quando. Pô, mas calma que tem mais coisa. É... Pô, calma. Espero que eu tenha salvo isso aqui. Tá no download. Não, eu vou abrir direto aqui. Acho que já tá dando uma clareada na história da coisa. Mas tem uma outra arte, né, que arrancaram da parede do clã para não deixar morrer com a sede. Aí Ah, vamos falar um pouco do trabalho, que foi, tem algumas outras fotos mais da minha época, né? Mas vamos falar um pouco do trabalho que foi esse trabalho em equipe de transformar a Caverna do Clã. Dá a impressão que você estava reunido, sei lá, dentro de uma torre de um castelo e tal. Isso aqui também foi desenhado. Eu não sei se você pintou sozinho, mas quando você que desenhou, com certeza. foi, eu pintei e desenhei ele. A sala, lá, voltando ali à questão da ambientação da sala, entre janeiro, fevereiro, março aí de 95, né? Fomos tendo as ideias, discutindo internamente nas programações e já pensando, falar assim, não, nas férias do meio do ano, quando. Porque seria uma movimentação grande, né? E toda a questão do misticismo e do sigilo, tudo isso era um ponto que era, para a gente era importante. Tanto que poucas pessoas sabiam que a sede do clã iria ser ambientada. É até difícil de dizer isso, porque o que é fazer uma ambientação? Não se sabe o que era isso, não dava nem para explicar para as pessoas, mas aí por conta dos chefes, os chefes pegaram a chave do grupo nesse período, quando você não tem atividades, né? E praticamente, vamos dizer assim, que a gente quase que acampou esse período de um mês aí, o mês de julho, certamente foi nas férias aí, né? Dormimos alguns dias lá, tinha um dia de pintar as paredes, pintar o chão, então assim, foi uma atividade feita ali por esses quatro pioneiros que estavam aí, né? O Khan, o E, Coquinho, a cara, Nara, né? eu sei que na época não era tão fácil quanto hoje em dia, mas vocês não têm foto desse processo? Alguém tem? Então, a questão de registro realmente é um ponto falho dos escoteiros da época. Bom, eu não tinha nem máquina fotográfica na época, então eu não poderia ter feito isso. Tudo que eu tenho realmente era muito visual, mas foi uma pequena reforma que a gente fez na sala, né? De tirar as coisas. Uhum. Você tem que tirar tudo de dentro, tirar tudo, descer tudo, porque é uma reforma. Então você. Mesa, cadeira, foi uma pequena reforma, desceu Não, tudo. não, porque, pô, hoje em dia estaria super registrado acho que a galera ia mais tirar foto do que trabalhar. Claro! Mas não Pô, era. isso esse é um negócio. Ninguém fala, pô, vamos lá comprar um rolo de 36 e fazer isso, né? Não. Eu posso até Porque eu procurar falo, alguma coisa, mas eu devo ter uma ou duas fotos, assim, muito mal tiradas, se bobear. porque assim, como eu falei, eu fui pioneiro lá no começo dos anos 2000. Eu tenho, mas seria muito mais legal se tivesse uma foto dessa com Sim, quem fez a caverna. Só que, sim. sei lá que reunião era essa que a gente acabou tirando uma foto, mas esse aqui acho que ainda não é nem digital, esse aqui ainda é da época do analógico. Analógica, exatamente. Ó. Mas aí também tem isso aqui que a gente vai conversar, É, que é outra habilidade sua, certo? sim, sim. Isso é exclusivamente Fabiano Carapuça Designs. Né? Tem uma foto melhor. Tem. E, cara, só para te mostrar mais fotos aqui. Sabia que seu dragãozinho já foi bolo de aniversário de pioneiros? Essa realmente foi uma que me pegou de Cara, surpresa, hein? isso aqui É, foi o seguinte: era aniversário do Tato e do João, a gente queria fazer uma festinha surpresa para eles no clã e tal. ah, E eu fui no. Cara, acho que era um mercado, tipo um pastorinho da vida, e falei, cara, dá pra pôr uma. Porque tem aquele lance de imprimir em papel de arroz, sei lá, alguma isso, coisa é. assim, né? Falei, pô, dá pra pôr uma imagem em cima do bolo? Os caras, não, manda aí que a gente põe. Eu achei que os caras iam imprimir e colocar, né? Negócio simplesinho, acho que eles não tinham isso.
Aham. Aí o confeiteiro aqui foi um pouco artista também. Poxa, O realmente, cara, isso daí. o cara Se mandou tivesse vivido bem, na época do clã, com certeza ele poderia ter desenvolvido a arte. né? Mas você fica só de curiosidade. Sim, mas E aí vocês fizeram. fizemos nesse período, né, das férias aí, os pioneiros que ali estavam, né, as pinturas das paredes aí eu rabisquei, eu mesmo indiquei para eles, falei, ó, eu tô rabiscando aqui, todo mundo pegando tinta e vamos contornando, aí todo mundo começou a desenhar nas paredes da sala para fazer os tijolos, os blocos lá, né, Aham, enquanto eu ficava ali na arte propriamente dita do dragão, do escudo, porque o dragão do escudo eu coloquei aquele que ficava no fundo do clã, na sala do clã lá, o você maior. colocou num acrílico. É, tá Ele maior. ficava, é um tecido, ele tava num cavalete, eu ficava no meio do grupo escoteiro desenhando ele ali, Ah, e né? você fez isso lá dentro da sede, você não fez Fiz na lá na sua sede, lá casa. embaixo, eu peguei, como a gente ia ficar Isso, um mês, falei, dá pra fazer um desenho desse aqui, tranquilo. isso aqui é um pano numa tábua, é É, isso? E daí foi. depois botaram um acrílico em cima. Isso, aí o Alceu pegou e colocou aquele em cima. Então ficava lá, eu ficava desenhando ele, fazendo uns pouquinhos, aí fui fazendo as cabeças, depois fui puxando as asas, montando o escudo, né? Puxando as linhas em volta para desenhar a cruz, né? Foi montando, foi fazendo lá. Enquanto isso, o pessoal ficava lá em cima desenhando, depois eu entrei para dentro para fazer mais o segundo desenho, que é aquele dos dragões no buraco da parede, né? Para dar a Aham, impressão ali de que havia uma batalha titânica ali fora de dragões, né? Do lado de fora da sala, né? Então, a imagem, você criar uma imagem de alguma coisa para fora de um ambiente de uma sala daquela era algo que realmente era surpreendente, porque fala, poxa, um buraco com dragões lutando, que dá uma amplitude além da própria mente, mas você fala, poxa, tem um buraco é, aqui. E o pessoal, a parte engraçada é o seguinte, o pessoal olhava por fora, sabe? A sensação, fala, nossa, mas que coisa, era tão surpreendente, a ideia de é, imaginar dragões lutando do lado de fora de uma sala é surreal, né? e esse aqui, se der para perceber, fica entre duas colunas da estrutura, né? Sim, que Aí eu vocês tiveram a ideia de esticar fazer um corredor esticá-las para o fundo virtual e aí. fazer um corredor virtual. E todo mundo sentava na cadeira para ficar olhando para ele, né? Porque dava uma pequena sensação de tridimensionalidade num É, plano. Porque e o fato de o teto ser preto e o chão ser preto é a continuidade da sala, porque o piso da sala era preto. E em cima, né, como o pé direito era muito alto, a gente fez um forro, né, de sim. lonas, de tecido escuro, preto, né? E o teto do clã ainda era escuro. A iluminação foi uma iluminação com algumas luminárias que remetiam algumas tochas, né? E por fim, E né? isso aqui você fez. Qual que era o intuito, qual que era a ideia? Porque aqui, pra quem não sabe, tem uma gavetinha que sai aqui que a gente acabou guardando algumas coisas preciosas aí. Sim, Mas qual que foi a ideia aqui? É a um ideia dragão no castelo. enquanto eu trabalhava durante o dia fazendo algumas coisas lá, durante o final de semana eu ficava lá alguns dias à noite, né? Que eu ajudava meu pai na marcenariazinha dele lá também. Eu fiquei esculpindo esse dragão. Eu falei, eu preciso montar alguma coisa para aumentar essa simbologia e deixar ela no canto ali, mas uma coisa mais factível, né? Mais de pegar, né? Então eu falei, deixa eu tentar começar aqui. Eu comecei Você fez isso com o quê? Qual que é o é, material que você fez? então, eu tinha uma tábua embaixo, porque você tá numa marcenaria, você tem tábuas, né? Sim, Eu sim. peguei uma chapa de compensado ali, deve ter uns 15 milímetros, essa chapa que é o chão desse dragão. E o que que eu tinha de materiais ali que eram possíveis de ser utilizados? Eu tinha gesso, massa corrida, né? E foi com esses materiais que eu trabalhei. Simplesmente gesso e massa corrida, que é o que eu tinha, né? E assim, eu não era um Hum, artista plástico, eu não sabia fazer, né? Eu falei, bom, eu tentei estruturar ele para que ele ficasse firme. Eu usei, vamos lá, alguns arames na parte interna para que os pescoços ficassem firmes, né? E as asas, porque como que o gesso iria suportar essa tensão toda, né? Então eu fiz hum, um esqueletinho de arame, né? Com arame por dentro que veio engastado na planta do chão, que é o compensado. Saíram fazendo os hum. dois pescoços ali, como se fossem peças, né? E os braços também eram extensões, né?
E aí, o que que eu fazia? Eu vinha com gesso fazendo o contorno deles, né? Moldando e entalhando, porque eu moldava e entalhava, moldava e entalhava, né? E tive que fazer uns tecidos mais finos para fazer as partes amarelas das asas, que eram, né, tecidos finos, né, com cola e massa corrida. Por isso que essa parte das asas que ficam, né, onde se fosse uma membrana aí mais amarelada na lateral das Uhum. asas, isso daí, né, ela é mais fina. E como é que ela se mantinha, né? Por eu ter trabalhado com um pouquinho de cola e massa corrida, eu consegui fazer com que ela ficasse plana, né, o suficiente e firme, né? Só que ela tinha que ser mais flexível do que o gesso. O gesso não ficaria nessa espessura tão fina, né? E aí eu fui Cara, entalhando, e entalhando, entalhando. você nunca tinha feito? Foi sua primeira experiência com escultura, assim? Sim, foi. Não, não tinha facilidades com coisas manuais, mas nunca tinha imaginado em fazer algo assim, né? E o castelo é gesso, uma Não. plaquinha de gesso? O castelo, da mesma maneira que eu usei o compensado de 15 milímetros embaixo, as paredes do castelo eram Você fez compensado, de era um normal. compensado mais fino de 4 milímetros e que eu passei um gesso por cima, como se você fosse fazer, e entalhei nele. Me entalhando por cima e depois eu Certo, fiz a pintura, né? perfeito. E é até possível ver, né? Quem tiver a oportunidade de estar perto, existem algumas flores de lis escondidas nesse desenho, onde é possível você, pelo reflexo dos espelhos, né? Aí, pela E os iluminação, espelhos. é possível ver que tem umas flores de lis escondidinhas aí nessas construções do castelo. E, e daí a caixa toda, sei lá, seu pai te ajudou a fazer, você fez sozinho? Não, Porque, pô, isso aqui eu fiz tudo sozinho e assim, é um trabalho de marcenaria bem feito, cara. Não é uma coisa de. sim, para você ter uma ideia, essas madeirinhas que fazem a caixa, acho que tem uma outra foto que mostra um pouco da parte de trás. Aqui que Vê se eu não tem uma outra. Ele mostra um pouquinho atrás, a parte de trás do vai armarinho. falando aí que eu procuro. São folhas de mogno, que hoje em dia não existe mais mogno, né? É, Era muito comum na época você fazer revestimentos com folhas de mogno, cerejeira, né? Isso, tá vendo essa parte? As mais escuras, é que você entender que o pedacinho mais escuro de todos é uma árvore que hum, está em extinção, que era um jacarandás, né? Ou seja, já não se vendia mais. Quem tinha folhas desse tipo porque tinha pedaços. E como é um trabalho uhum. vamos lá, é uma machetaria, que você faz um composê de peças, né? E depois passa um verniz por cima, né? E é encaixando e cortando, encaixando para conseguir ter, né, esse formato, né, das peças aí. Então, são composições aí de cerejeira, mogno, né, jacarandá, né, e até inimaginável você imaginar uma folha de jacarandá hoje em dia. Isso não existe mais. Você não vai nem encontrar árvore, não pode nem existir. Essas folhas eram muito antigas, estavam lá, né, guardadas lá, para dá para você fazer uma obra de arte. Eu falei, tá bom. Aqui, ó, pra quem quer ver um pouquinho mais o castelo. Tem uma portinha ali embaixo, né, ali à Cara, direita. isso aqui é incrível, cara. Isso aqui era um negócio que a gente ficar babando. Né, e Show de de novo bola. trazendo ali e isso daí foi uma coisa que eu fiz sozinho, né? Nem o clã sabia, do mesmo modo que a gente sempre tentou manter as coisas ali um pouco em sigilo. Também não. Eu fui sozinho na marcenaria, peguei e levei lá. Quando eu cheguei lá e abri só o clã, chamei todo o clã lá pra dentro, os chefes, e veio num jornal assim grande pra poder, né? Que é essa caixa grande? Aí coloquei numa mesinha de canto que tinha lá e abri. Nossa, o pessoal não sabia o que fazer. Realmente a sensação de todos foi de um espanto tão grande. Os chefes, eles sentaram, dois sentaram na cadeira e ficaram olhando, tipo, do que é isso? O que você está O que fazendo? esse Por cara quê? fez? Então, mais ou menos assim, né? Até eu me espanto e falo, nossa, o que que eu fiz, né? Porque depois disso, obviamente, eu não segui pelo caminho das artes plásticas, né? E poderia ter seguido, né? Seria um outro Fabiano hoje, mas é uma coisa que foi ali no ímpeto da juventude, do momento, Na da empolgação. época, né? De trazer o máximo de visualização para algo que não existia, né? Você não conseguia Aí, imaginar coisas que não existiam. cara, show de bola. E assim, vai. Pô, a gente já tá quase mais de uma hora aqui batendo É, papo. Muito legal. Cara, só pra gente encaminhar para um final, assim. Aí você teve sua vida pioneira e tal, você entendeu um pouco. Tá difícil explicar, porque acho que isso é um pouco que se perdeu no ramo pioneiro em geral, mas alguns clãs mais antigos ainda
mantêm uma relação com a mística, com a simbologia e tal. É, cara, com a vivência, com o que você conhece de ramo pioneiro e, cara, é lógico, o carapuça de hoje. Quantos anos você tem hoje? Desculpa perguntar. 4.9. 4.9. Carapuça de hoje. Você consegue atribuir um significado relevante para um pioneiro ao se deparar com tudo isso que vocês criaram, um dragão como símbolo de um clã pioneiro, um dragão de duas cabeças? Tipo, isso você acha, para finalizar, você acha que isso faz sentido ainda hoje para ser símbolo do. Porque a gente está gravando isso porque o Maurício está aí guardando isso como uma memória, a bandeira parece que se foi. Muitos pioneiros passaram por esse clã e sempre se orgulharam dessa simbologia, e hoje o clã está em vias de, pelo que me falaram, receber novos pioneiros para reabrir. Para você, não que você tenha que fazer uma defesa do que você fez, o que você fez já está feito na história. Você ainda vê sentido e fala, cara, isso ainda é um símbolo para um clã pioneiro? Ó, eu sou a pessoa mais suspeita por ter desenvolvido tudo, né? Criado toda a simbologia e imagens disso. Mas assim, tudo tem que se remeter a algo. Então, quando você olha para essa imagem do dragão de duas cabeças, automaticamente você sabe a que se refere. Você tem uma marca ali. Vamos trazer isso para o que é o contemporâneo de hoje, né? Os jovens, eles se identificam muito com simbologias e símbolos e desenhos. Isso, para aquela época, para a gente, criou-se porque era a maneira de se fazer ali, na mão, né? Hoje em dia as tecnologias fazem isso instantaneamente, sem o menor conhecimento de arte, ou de desenho, ou de esforço, né? Só precisa Uhum. pedir e a coisa estaria ali, né? É, eu acho que ter feito isso naquela época foi legal. Estar ainda com isso hoje, puta, é bacana. Poder manter isso daqui para frente, não. Ele vai remeter a um passado que é, a história do clã, por si só, ela remete ao misticismo da questão um pouco medieval ali. Todo esse conceito, né? Para esse clã, né? Foi construído dentro dessa estrutura, né? Ter essa simbologia e ter essa história, certamente vão auxiliar as pessoas a entenderem de onde veio. Para onde irá? Bom, eu acho que os próximos passos podem seguir a partir daí, né? Talvez remodelando ou imaginando isso de uma maneira um tanto quanto mais moderna, né? Acho que essas mudanças fazem parte da É, evolução. Não essa pode era a minha ser. próxima pergunta. Eu acho que faz É, parte da evolução do processo como um todo, né? Não podemos ficar, vamos lá, não criticando religiões ou simbologias que você tem que se remeter a coisas de 1000 anos atrás. Ok, está ali, mas tem que ser contemporâneo, né? Temos que estar ali e falar a língua das pessoas que estão hoje aqui, né? Eu não posso falar a minha língua do Fabiano, de 20 anos, que tinha ímpetos e imaginações jovens de uma maneira. O jovem de hoje, ele pensa diferente. Então, ele vê o mundo dentro de um outro cenário. é, pelo que você falou que era a minha próxima pergunta, pelo que você falou, você também não. Você é a favor de que se façam releituras e modernizações e tal. Completamente, sim. Não vou nem entrar na discussão do uso das IA, senão a gente não sai daqui hoje, né? Só vou mostrar aqui Podemos fazer o que, um segundo encontro. o que, o que a IA fez com a sua arte, tipo, entre outras brincadeiras que a gente andou fazendo, mas deixa. Espero que na gravação saia tudo isso que eu tô compartilhando, que vai ficar muito Sim, legal, cara. com certeza, com certeza. Que é só um exemplo do que a IA transformou aí, o que você fez na mão, né? Tá. E, cara, pra gente concluir a conversa, eu acho que essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para todo mundo que foi escoteiro, e eu tô fazendo. Na verdade, só abrir um grande parênteses aqui, eu não sou mais do Parecis, tá? Eu saí do Parecis em 2015, fazem 10 anos, mas continuei no movimento escoteiro, né?
E só que eternamente eu vou ter uma ligação com o Parecis, e um especial carinho com cada uma das sessões lá e das histórias que lá tem. O Parecis esse ano comemora 75 anos. Fui chamado aí a tentar cooperar com um pouco de história e não me procuraram mais proximamente. Até surgiu essa história do tipo, mano, de onde surgiu essa simbologia do clã, né? E num passado, na época do Orkut ainda, eu tô falando de 2004, 2005, não sei quando é que o Orkut acabou, eu cheguei a digitalizar todas as fotos que tinham na parede lá do grupo Ah, que legal. Que bacana. e montei um museu do Parecis no Virtual. Orkut. E nisso eu consegui achar pessoas que tinham sido do Parecis desde a década de 50, né? Poxa, que bacana, hein? Eu tenho um pequeno registro de um cara que foi escoteiro junto com os filhos do chefe Pedro, por exemplo. Puxa vida, hein? Isso tá filmado, mas na época eu tinha uma camerinha digital que não tinha muita autonomia, um vídeo curto e tal. Mas não é nem sobre isso que eu vou falar. Eu gosto desse trabalho de pesquisa e de conversar com pessoas para registrar histórias, e acho que, como até comentei com você, infelizmente teve muitos aí, muito importantes, que eu não tive, talvez, a sensibilidade de ter feito isso logo, sabe? Porque com uma camerazinha lá em 2010 eu já poderia ter feito e entrevistado muita gente, Se em né? 2010 você Enfim. não conseguiu, imagina em 95 a gente pensa. Não era, o Então, registro não era a prioridade era estar com a coisa pronta. eu tenho digitalizado um registro que o Paulo Henrique foi fazer com o Paulo chefe Henrique. Pedro. Só que assim, sabe, o Paulo Henrique não sabia nem muito o que perguntar. Ele pediu na época a filmadora que a gente tinha, aquela de fitinha emprestada. E, pô, eu acho que é o único vídeo que eu tenho do chefe Pedro, pelo menos ele tá falando. Não importa o que, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente pode fazer isso de uma forma muito melhor, com mais calma, com muito mais conteúdo. Claro. E eu não sei se eu vou continuar fazendo esse tipo de entrevista. Adoraria falar com o Khan, falar com gente mais antiga, e outras gerações vindo e contar diversas histórias, mas eu acho que assim, se eu for fazer isso mais vezes ou não, essa pergunta que eu vou te fazer para fechar não pode faltar. O que que o escotismo impactou na sua vida? Essa é uma pergunta importante, né? Ele impactou assim numa questão para mim, tá? Hoje, profissional, trabalho, sou engenheiro civil, formado, trabalho na engenharia, empreendimentos imobiliários, orçamentos, né? Faço parte disso hoje numa grande gerenciadora de empreendimentos aqui em São Paulo. Para mim, impactou numa questão ética, né? Você ter a questão ética sua e se comprometer com algo que você possa desenvolver e deixar isso tudo muito claro, não só para você, mas para os que estão ao seu redor. Posso dizer aqui até que estou há 17 anos nessa empresa e não foi por acaso. É pelo trabalho que eu tenho desenvolvido e isso faz parte dos que ali estão há tanto tempo permeando, né? Isso, eu acho que isso faz parte das pessoas que estão no escotismo, entende a questão da hierarquia, o respeito pelo próximo, mesmo não sendo uma pessoa, como muitas vezes a gente encontra, né, habilitadas para aquilo, mas você mantendo o respeito dentro da hierarquia das instituições, dos grupos, das empresas. Eu acho que esta questão, né, estrutural ajuda você a entender, eu estou aqui, poderia estar lá ou lá embaixo, mas eu me enxergo onde eu estou hoje. Ah, eu quero subir? Não, eu quero ficar aqui, eu não quero. O escotismo, de certa maneira, mostra que existem pessoas que podem, um manda, o outro entende e o outro repassa. Eu acho que é deixar isso claro, e foi isso que eu aprendi lá. Eu não tive instrução dos meus pais, por serem muito simples, por não terem um conhecimento, né? E eu nunca estive em organizações militares, do tipo, eu não servi o exército para que você entendesse isso. No escotismo foi o primeiro contato que eu tive, onde essa estrutura mostrava claro o que cada um deveria fazer. Poderia ter uma pessoa do meu lado, só que ela estaria superior a mim e eu teria que obedecer. Eu falei, ok, então você está tá me instruindo. Da mesma maneira que eu passo
para os meus subordinados hoje, eles entendem e trabalham e fazem questão e agradecem pela maneira como eu transmito a informação da melhor maneira que eu puder. E eu gosto de fazer a coisa do tipo sempre assim. Não importa se a pessoa que está do meu lado não sabe, eu vou ensinar para que ele saiba e aprenda o ofício da maneira clara, da melhor maneira possível. Eu não vou ficar com uma coisa do tipo assim, ah, não, eu não vou te ensinar isso porque não te interessa, não. Ó, tá aqui. Se a pessoa não vai usar, é ela, mas eu vou tentar da melhor maneira possível ensinar para que a pessoa consiga, né, seguir ali e desempenhar bem a sua atividade, né, independente do que ela esteja fazendo, seja na empresa, seja no dia a dia, né, fala, ó, tá tudo aqui, ó. Eu aprendi desse jeito, tô te ensinando, se você puder seguir, né, e eu vejo hoje pessoas profissionais formados há mais de 10 anos, falam, nossa, eu lembro que você me explicou aquilo, eu falo, nossa, me dá um saudosismo, falo, olha, e até hoje eu faço isso e trabalho com isso. Isso é o que mais me deixa contente, né? De ter conseguido transmitir um pouco disso e que eu aprendi o quê? Nessa estrutura arcaica de um grupo escoteiro que trazia a coisa lá de trás, explicando um pouquinho, para mim isso ficou muito claro, eu sigo hoje. Para mim é o que valeu a pena até esse momento. Perfeito, cara. Acho que com isso a gente pode encerrar a entrevista, encerrar a gravação aí. E, cara, mais uma vez, muito obrigado aí por ter atendido, por ter se disposto a conversar. Cara, para mim isso aqui é um passatempo. Eu podia ficar horas falando disso aqui, mas daí também ninguém vai ter saco de assistir. Depois faz Cara, uma brigadão ediçãozinha e a gente arruma mesmo, isso aqui. né? Vamos. Se a gente puder conversar com mais gente e resgatar histórias legais, de coisas importantes, relevantes, eu acho que vai ser bem legal. Valeu mesmo, cara. Beleza, então. Bruno, brigadão. Valeu.